pessoal tem muita dúvida sobre a diferença entre a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia. E hoje você vai, se você tem essa dúvida, você vai sair daqui sem dúvida da diferença entre a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia. Porque aqui a gente vem sem mimimi, sem blá blá blá, a gente vem justamente aqui com todo o conteúdo que você precisa para começar os seus atendimentos, para viver de neuropsicopedagogia. E para isso, você precisa saber exatamente o que é a neuropsicopedagogia, o que não é a neuropsicopedagogia. E hoje, então, a gente começa com esse que é talvez a maior crença de quem deseja atuar com neuropsicopedagogia. Entender a diferença entre a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Como que a gente compara? Como que a gente compara uma coisa com a outra? A gente compara a partir das suas similaridades, né? Então, a gente vai encontrar o que é parecido, o que é diferente, mas a gente tem que ter alguma coisa em comum para a gente comparar. Então, o que eu, posso dizer da neuropsicopedagogia e da psicopedagogia? Qual é o documento que eu posso utilizar para fazer essa comparação? Então, código de ética. Então, o código de ética da psicopedagogia, que eu baixei lá, está disponível no site da ABPP, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia do Brasil, tá? Lá tem lá documentos, e aí vai ter lá o código de ética. Então, você pode baixar. O que está em vigência ainda é esse aqui do biênio até 2019, tá? Não entrou outro código de ética da psicopedagogia. Então, a gente vai se basear, se nortear por esse documento. E o código de ética da neuropsicopedagogia, que você encontra também lá no site da SBNPP, Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. E o código, esse código aqui, que é o de 12 de abril de 2021. Então, é o mais atualizado, é o código que está disponível para a gente lá no site da SBNPP, tá bom? Até a última vez que eu tinha entrado, não tinha feito nenhuma alteração. Era esse aqui que estava em vigor. Então, a gente vai comparar. Por que a gente vai comparar dois códigos de ética? Porque é aqui que a gente vai encontrar as mesmas naturezas, do cerne ali, da profissão neuropsicopedagogia e psicopedagogia. Que eu poderia vir comparar com coisas aleatórias, mas eu gosto de trazer uma documentação, tá? Um referencial teórico para a gente fazer essa comparação. E aí também a gente vai ter ali, eu vou trazer um pouquinho do contexto histórico de cada uma, como que ela surge, quando que ela surge no Brasil, e a gente vai depois para o quadro comparativo, que é das bases, falando do objetivo, dos conceitos, da avaliação, da intervenção, que precisa para você ser um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo. Então, a gente vai no passo a passo aí. Vamos falar um pouquinho do contexto, Muitas pessoas confundem a neuropsicopedagogia com a psicopedagogia. Isso a gente já sabe, Muitas pessoas fazem essa confusão. Por quê? Porque não tem muito claro o que é a neuropsicopedagogia, tá? E você vai entender ao longo dessa fala, você vai entender o porquê que as pessoas não têm tanta clareza da neuropsicopedagogia, tá? Então, vamos começar com a psicopedagogia, que já está aí no nosso, cotidiano, que a gente já conhece. Todo mundo, quando ouve, já faz uma noção do que é a psicopedagogia, o que não é a psicopedagogia. Então, a psicopedagogia, ela surge, principalmente no Brasil, na década de 70, tá? Então, vamos ver, desde 70, são mais de 40 anos que a psicopedagogia já está instalada no Brasil. 40 anos, gente, é bastante tempo, tá? É bastante tempo. Ela surge, na verdade, na Argentina, a partir ali de estudos, do Jorge Visca, tá? Então, é Jorge Visca quem organiza, quem cria esse termo, psicopedagogia. É ele quem traz aí uma teoria baseada que fala na epistemologia convergente de Jorge Visca. Então, é a teoria dele, Ele é
um psicólogo que estuda várias teorias, e aí ele traz para o foco da aprendizagem o que ele chama de psicopedagogia. Então, por ela ter sido criada na Argentina, né, que é aqui nosso país vizinho, ela vem para o Brasil logo com a sua criação, né? O próprio Jorge Visca, quem traz para cá a psicopedagogia na década de 70, tá? Então, a psicopedagogia, vejam só, ela foi criada na década de 70. Vamos tentar fazer um retrospectiva histórica, né? Histórica cultural, histórico econômico, história social, de como era a educação na década de 70. Então, primeira coisa, né? Não se tinha a obrigatoriedade do ensino por meio do Estado, né? Da gratuidade do Estado. Não era obrigatório estar no sistema de ensino, né? Na escolarização. Outra coisa, a gente tinha, então, a baixa, né, frequência, baixo acesso à escolarização. A gente tinha, quando tinha o acesso, às vezes não tinha a continuidade, então existia muita evasão escolar. A gente tinha, tanto aqui no Brasil quanto nos países da América Latina, uma alta muito grande de analfabetismo, tá? Tanto que na década de 60 que surgem vários programas para buscar, né, melhorar esse índice de alfabetização no Brasil, tá? A gente está passando ali por um período de educação tecnicista, por conta, né, da indústria. Então, toda a parte de indústria, ali, a gente está nesse ponto tecnicista da educação. E o que mais que acontece nesse contexto da década de 70? A gente ainda não se fala em educação especial inclusiva, tá? Os alunos, né, as crianças, sujeitos com necessidades especiais, eles estavam vivendo ainda no que nós chamamos de segregação. Eles não estavam incluídos nos espaços de aprendizagem, tá? Então, esse era o contexto que a gente vivia, né, contexto educacional na década de 70. Mais ou menos aí, gente, fazendo um remember lá das minhas aulas lá da pedagogia, tá? Mas assim, o que acontece? Eles vêm, né? Então ele vem, a psicopedagogia, ela vem com essa proposta de trazer um olhar mais inclusivo para a educação e na tentativa de identificar ali no meio que aquele sujeito estava vivendo, né? Quais eram os problemas, quais eram os impeditivos que faziam com que ele não tivesse o sucesso escolar, né? Mesmo aquele dentro da escola, ele não tinha o sucesso, né, escolar, ele tinha uma dificuldade de aprendizagem. Então, esse é o contexto do que surge a psicopedagogia lá na década de 70. Então, é só para vocês entenderem bem. Então, o que Jorge Visca estudou para se embasar nos pilares da psicopedagogia? Então, estava ali numa crescente muito grande da teoria de Piaget, tá? As teses de Piaget, então, estavam aí sendo trazidas, né, para toda a Europa e para a América Latina, e ele sofre muita influência em Piaget, tanto que é o próprio Jorge Visca que cria ali as provas operatórias piagetianas. Na verdade, ele não cria, né? Ele pega da tese de Piaget as provas operatórias piagetianas, ele seleciona algumas, né? Se não me engano, são 13 provas que ele seleciona para aplicar nesse processo que ele está desenvolvendo da psicopedagogia, né? Porque as provas piagetianas são imensas, são muitas, são várias. Então, ele pega a tese de Piaget e ele transpõe ali, vê algumas provas e desenvolve o que nós chamamos e conhecemos hoje por provas operatórias piagetianas. Ele pega também a teoria de Piaget, da equilibração, que fala da assimilação, da acomodação, e ele transpõe ali para o que a gente conhece como entrevista operativa centrada na aprendizagem, a EOCA. Então, tem esse olhar, né, da
da psicologia cognitiva, que vem de Piaget, porque Piaget é um dos maiores teóricos da psicologia cognitiva, né? Que buscou estudar a estrutura cognitiva, que buscou entender os estágios do desenvolvimento humano e, por fim, né, a partir de entender como o ser humano se desenvolve, ele conseguiu identificar como se dá o processo de aprendizagem. Então, ele tem ali a sua teoria, né, tanto dos estágios do desenvolvimento, quanto a teoria de equilibração, que é como a gente aprende, né? Então, tanto que hoje a gente tem aí uma corrente muito grande que é baseada em Piaget, que é o construtivismo, né? Então, tudo isso estava surgindo ali naquele período, tá? Então, Jorge Visca se embasou em Piaget, né? Uma das áreas que ele se embasou para desenvolver a psicopedagogia foi as teorias piagetianas. Depois, também estava ali em ascensão muito grande a psicologia social, então entender, né, o ser humano, a sociedade, os contextos, né, as influências do contexto, tanto no desenvolvimento e na formação do ser humano, quanto na sua capacidade de aprendizagem. Então, ele também se embasou, né, Jorge Visca também se embasou na psicologia social, tá? E, claro, né, nos teóricos ali, que também estava surgindo ali por a década de 70, né, estava sendo reconhecida ali a psicanálise, que vem ali a partir de Freud, mas a gente tem outros teóricos também muito importantes, como Jung, e aí a partir ali na década de 70 está se difundindo a psicanálise, e Visca, ele se embasa também nessa teoria, né, de entender aqueles aspectos subjetivos do ser humano a partir, né, de estímulos que possam trazer a partir de uma projeção aquelas coisas que estão lá no inconsciente. Então, a psicanálise, ela tem muito isso, de entender os nossos comportamentos, as nossas ações, como a parte do iceberg que a gente enxerga, mas que todos os processos, todas as questões, elas vão estar escondidas no nosso inconsciente. Então, Jorge Visca, ele se embasa em todas essas áreas que estão, essas correntes ali, que estavam super, no momento, na Europa, chegando no Brasil, chegando aqui na América Latina. Então, ele se embasa, né, em todas essas correntes, a psicologia social, né, a psicologia cognitiva a partir de Piaget e a psicanálise, para embasar a psicopedagogia, tá? E, claro, ele vai usar bases da pedagogia, que é a ciência relacionada com a educação, para desenvolver todo esse processo em torno da aprendizagem, tá? Então, é muito importante a gente ter noção desse contexto, de onde a psicopedagogia surgiu, né? Ela surge, então, na Argentina, a partir de todas essas correntes que estavam sendo destaque, né, no estudo, ali nas pesquisas, naquele período ali na Europa, enfim, né? Então, a gente sempre traz as coisas, né, que está em alta, e foi, então, a psicanálise, a psicologia cognitiva a partir da teoria de Piaget, tá? E a psicologia social. Eram essas três bases da psicologia que Jorge Visca se embasou para desenvolver a psicopedagogia. Tá? Isso é importantíssimo a gente entender. E lembrando lá, né, no contexto educacional, que o sujeito, ele estava ali, precisava entender como inserir ele nesse espaço educacional, não sabia muito bem o que fazer com a educação especial, não se falava em inclusão nesse momento. Então, Jorge Visca, ele tem, né, essa visão de trazer esse trabalho de incluir, de trazer esse olhar para o sujeito a partir das suas subjetividades, a partir daquilo que está inconsciente e as relações sociais desse sujeito dentro do seu desenvolvimento. Então, isso é a base da psicopedagogia, tá? A base da psicopedagogia. Já a neuropsicopedagogia, já vamos partir aqui na comparação no contexto histórico em que ela é criada. A neuropsicopedagogia, ela vem, muitos anos depois. Ela surge em 2008, tá? A partir de uma linha de pesquisa aí da universidade, da faculdade, né, SENSPEG. Ela tinha uma linha de pesquisa
multidisciplinar, interdisciplinar, que se debruçou ali, e em 2008 eles chegaram nesse conceito de neuropsicopedagogia. E qual é o contexto que a gente vive, então, em 2008? 2008, a gente tem ali uma tecnologia muito avançada, né? Hoje a gente já está falando muito mais, mas 2008 para a época, né? Em 10 anos ali, da década de 90 até 2000, até os anos 2000, 2008, a gente tem ali 10, 15 anos de grande evolução da tecnologia. Então, os olhares da pesquisa, da área da ciência, elas se voltam muito para a área da medicina e da saúde, né, a partir do uso da agregação da tecnologia com o entendimento da área da saúde, da área médica. Então, muitos equipamentos começaram a ser desenvolvidos para que a gente pudesse ter maior compreensão, né, principalmente do sistema nervoso, do cérebro, que sempre foi um mito muito grande para os homens. A humanidade sempre se debruçou, estava lá Da Vinci, né, cortando e partindo cérebros para tentar entender, né, das pessoas mortas lá, para tentar entender um pouco mais essa estrutura tão importante que é o nosso, o que nos comanda, né? Então, a neurociências, né, que foi chamada dessa forma, ela estava em ascensão muito grande. E aí, essa corrente, né, de estudos ali dessa universidade aqui no Brasil, então a psicopedagogia surge na Argentina, a neuropsicopedagogia surge no Brasil, tá? E essa pesquisa, essa linha de pesquisa, ela se embasava principalmente, né, na área da psicologia cognitiva. Então, a neuropsicopedagogia, ela tem ali Vygotsky, Vallon, Piaget, né, como base total. Por quê? Porque busca entender a estrutura cognitiva, o desenvolvimento cognitivo, os processos psicológicos básicos que acontecem com os sujeitos, né, no processo da aprendizagem. Mas aí junta com a pedagogia, que é esse processo de formação humana, esse processo educativo de como, né, a sociedade, como que a gente cria essa formação mesmo, a educação, como ela se dá. E mais a neurociências, que até então ela vem num crescente muito grande, buscando entender como que o sistema nervoso funciona, como que a gente aprende, qual a função dos nossos sentidos, como que a gente recebe, processa, armazena, restaura, utiliza as informações. Então, tudo isso, né, passou a ser a área ali da neuropsicopedagogia. Como a gente não tinha nenhuma área que se debruçasse exclusivamente na neurociências aplicada à educação, na pedagogia e na psicologia cognitiva, então a gente tem o surgimento, a gente vê o nascimento dessa ciência transdisciplinar que é a neuropsicopedagogia, tá? Enquanto que a psicopedagogia, ela é uma área, um campo de atuação dentro da psicologia. Então, assim, a psicologia é uma área de estudo imensa, gigante. Existem muitas correntes dentro da psicologia. A gente tem lá behaviorismo, né? A gente tem psicologia cognitiva, psicologia social, psicanálise, enfim, muitas áreas. E a psicopedagogia, ela é uma especialidade dentro do campo da psicologia. Então, ela faz parte, a ciência na qual a psicopedagogia faz